Hoje no Eu Podcast vamos entrevistar um empresário, um cara que lutou muito para estar onde está hoje, o Adriano Teleken, que é de Arroio do Meio, que eu saiba. Será que nasceu lá? A história dele é aqui mesmo, da cidade vizinha, Lajeado. E Adriano, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Sim, eu sou nascido e criado na cidade de Arroio do Meio, no interior. Na época que nasci, morava na Forqueta Baixa. Temos 4 anos, quase 4 anos, moramos na Forqueta Baixa, junto com meus avós. E aí depois meus pais se mudaram para Barra de Forqueta, ali nas imediações da Minuano Reações, entrando ali 1 quilômetro mais adentro ali. Então era trabalho de interior, de roça. O pai depois começou a trabalhar fora. Eu depois, com meus 14 anos também, fui procurar serviço fora. Comecei a trabalhar na construção civil. E fomos lutando, desde os 14 anos, trabalhando fora e correndo atrás do próprio dinheiro. 14 anos. Começou 14 cedo, anos. hein? Teu primeiro emprego foi de quê? Foi trabalhar em obra, servente de pedreiro. Com 14 anos já. Com 14 anos. Eu sou daquela geração, eu consegui tirar minha carteira de trabalho ainda, porque eu sou de janeiro, nascido em janeiro, e eu consegui fazer minha carteira de trabalho, porém ali deu aquela mudança da legislação que daí começaram a jogar para 16 anos. Sim. Por sorte, de certa forma, porque senão meu primeiro serviço, não desmerecendo, mas provavelmente teria sido fábrica de calçado, como a grande maioria da minha geração ali, os nascidos ali de 83, 84, quase todos ali, a primeira experiência de trabalho era fábrica de calçado, que era o auge na época. Sim. Mas é interessante porque começava a se trabalhar muito mais cedo do que hoje, né? As prioridades também eram outras. As famílias, elas tinham menos estrutura e tu queria poder também ajudar em casa, né? Esse foi um também dos casos que tu começou a trabalhar cedo para ajudar em casa ou para ter as tuas coisas? Um pouco dos dois, para começar a ter a independência financeira, porque antigamente não era ter acesso ao dinheiro como é hoje em dia. Tipo, tem uma menina hoje há 16 anos, mas desde cedo sempre tinha acesso a dinheiro em espécie, dava uma moedinha que ela botava no cofrinho e tudo mais. Para nós tudo era sempre mais difícil, o acesso ao dinheiro em espécie sempre era mais difícil. Ia no colégio para alguma excursão, uma saída de campo, sempre tinha que estar pedindo, meio que implorando. Muitas vezes se tinha um não, e quando então o pai e a mãe davam dinheiro para poder ir junto na excursão, não se tinha um dinheirinho extra, vou lá no parque, enfim, onde a gente fosse comprar um picolé, um lanche, um pastel, alguma coisa diferente, como de um modo geral, quem vinha de uma criação com mais facilidade ao acesso ao dinheiro tinha. Então nós lá do interior não tinha essa facilidade. Então, desde logo, busquei essa independência financeira. E aí sim, comecei a complementar renda em casa. Não que eu entregasse o dinheiro, mas trazer mantimentos para dentro de casa. Ajudava já? Já ajudava. Daí comprei equipamento de som, parabólica. Na época era algo que a gente não tinha. Então, comecei a trazer esses confortos para dentro do lar, compartilhado com a família. A primeira parabólica, ou seja, o acesso a uma televisão que pegasse, né? Sem chuvisco. Sem chuvisco, né? Com qualidade, foi tu que trouxe para a família. Foi eu que trouxe para a família. Um aparelho de som com CD na época também, toca-fita com CD, os chamados 3 em 1. 3 em 1 também foi tu. Também fui eu. E como é que tu conciliava o trabalho e o estudo? Parou de estudar para trabalhar ou tu conseguia fazer os dois? No primeiro momento eu trabalhava meio turno na construção. E no turno oposto, então, de manhã eu estudava e de tarde eu trabalhava na construção. E o rapaz que fazia de manhã, o servente de obra lá, ele trabalhava numa empresa com CLT na parte da tarde. Então, para ele era um bico de manhã e para mim era um bico de tarde. E aí foi assim que eu fiz na primeira parte. Depois, quando fiz 16 anos, aí eu comecei a estudar de noite. Então, eu fiz todo o ensino médio no turno da noite, trabalhava o dia inteiro. Inclusive, eu vinha para Lajeado já. Então, comprei também com o meu dinheiro lá minha bicicleta para começar a poder sair, ir na casa dos amigos, os colegas de aula também. Foi também com o fruto do meu suor, com o meu dinheiro. Aí, no ensino médio, comecei a trabalhar aqui em Lajeado, aqui no Alto do Parque, inclusive. Uma obra de 231 metros quadrados. Lembra até a metragem da obra? Lembro a metragem, porque foi a primeira obra grande. Era um dono de uma empresa de contabilidade aqui de Lajeado também. Então, ali eu aprendi muito, assim, até a questão, assim, de ser perfeccionista em obra. Foi outro profissional, o pedreiro mestre, então, na época. Então, ali eu
adquiri muita experiência. E aí eu saía de manhã às 6h30 de bike, vinha aqui até o alto do parque aqui, voltava às 5h30, parava um pouquinho antes que os pedreiros, que eles paravam às 6, para poder ir para casa, tomar um banho, tomar uma vitamina, uma batida, alguma coisa. Voltava de bike até perto da Minona ali, onde eu deixava a bicicleta, pegava o ônibus e ia pro colégio à noite. Voltava pelas 11 horas para casa e cama, e de manhã, mesma rotina de novo. Bom, e quando chovia, como é que tu fazia, já que tu vinha de bicicleta? Em dias de chuva, geralmente a obra não funciona, né? Mas depois que a obra está debaixo do telhado, que daí tem a opção de fazer reboco, acabamentos na parte interna, daí em dias de chuva, eventualmente eu ganhava carona com o pedreiro. Daí, eventualmente, então, quando isso acontecia, ele também então parava antes da noite, um pouquinho antes, para te dar carona. Para me dar carona, para me deixar em casa e poder ir para a aula, né? E como é que era a concentração na escola, já que passou o dia todo no serviço pesado? E lembrar de que naquela época, quer dizer, nem tão tempo atrás assim, mas era muito mais pesado. Hoje, eu não sei se tu está sabendo, mas hoje, né, tu acompanha a construção civil, muitas obras em betoneira tem mais, né? Não se faz mais massa como se fazia. Tu espera, contrata o caminhão e o concreto vem pronto, né? Na tua época ainda era betoneiro, fazia tudo à mão, não? Era todo processo manual. Hoje traz a argamassa pronta já, despeja ali, ela fica uma semana ali armazenada em containers, e hoje está bem melhor nessa parte. Eu sou mesmo mão na massa. Até o concreto fazia mutirão entre equipes de pedreiros, daí fazia o concreto próprio, não era o concreto usinado como hoje em dia. Nós fazia tudo na mão, até era uma preferência do pedreiro, porque ele dizia, aí eu tenho mais tempo de espalhar ele, de reguar ele, deixar ele mais lisinho, mais bonito, dava um acabamento melhor. Talvez não fosse tão rápido fazer, tipo, traz um concreto usinado, em 2 horas tu fez uma laje inteira. E aí lá se levava quase o dia, às vezes. É, verdade. E não tá muito cansado na hora de estudar, não? Como é que tu fazia isso? De certa forma, eu achei a melhor fase da minha vida, no estudo. Quando eu estudava de tarde, eu achava muito quente. Quando eu depois vim para o turno da manhã, eu gostava, mas tinha que levantar muito cedo, até porque daí também caminhava mais 1 quilômetro, pegar ônibus e tudo mais. Quando eu vim para o turno da noite, eu gostava, porque quem estava lá de noite, porque realmente queria estudar. E eu sou daquela geração também, sim, cara, dedicado ao estudo. Era meio CDF da turma também, sim, era focado em estudar. Era o professor que estava cansado, todo mundo que estava ali, dos colegas também já estavam cansados, então não ia para lá para fazer baderna. Então, ia para estudar. Ia para estudar. E daí não existia de noite também aquela cobrança, assim, tu é obrigado a ficar lá, ou porque os pais estão te mandando pro colégio, tu tinha que ficar lá. Quem não estava afim de ficar, pegava na hora do intervalo e ia embora. Não existia aquela regra, aquele negócio assim de... Aquela cobrança, aquele confinamento. Cara, quer fazer baderna? Tchau, pega tuas coisas, pode ir, tá liberado. E na parte da manhã e de tarde já é um pouco diferente. Tá lá porque em casa não pode ficar, os pais não querem que fique em casa, vai pro colégio, mas daí tá lá fazendo baderna. É. E tu estudava onde? Eu estudava no colégio estadual, no Guararapes, em Arroio do Meio. Guararapes. Bom, e essa tua realidade que tu fala de começar cedo a trabalhar, ajudar em casa e estudar de noite, não é exclusivo tua, né? É uma geração inteira que fez isso, porque as condições financeiras da época eram diferentes de hoje. Né? Os jovens de 14, 15, 16 anos de hoje já têm uma vida mais estável, as famílias já conseguiram alguma coisa, e antes era bem diferente, né, Adriano? Exatamente. É uma realidade completamente diferente hoje. Tipo, hoje, até tecnologias, mordomias hoje já estão diferentes, estão mais evoluídas, né? Diferente, né? A respeito tu precisa trabalhar, na época tu precisava, hoje não precisa mais, hoje é outra realidade, né? Os jovens de 15, 16 anos. Exatamente. Hoje, de certa forma... Lógico que ainda existe pobreza e tudo mais, mas de certa forma eu vejo uma realidade diferente. A gente vê hoje que quase também já não tem mais interior. A mão de obra, mesmo no interior, ela está muito mais voltada para a tecnologia. Então, não é mais aquela quase escravidão como foi na nossa geração. Nossa época, nós vemos muito de uma época assim, braçal. A geração de 90 para baixo ali, quem nasceu antes dos anos 90, assim, era muito braçal, muito operacional. Aí, depois disso, começou a entrar cada vez mais e mais tecnologias. A própria ordenha.
Na época lá do interior era manual. Hoje ninguém mais tira leite na Sim. mão mesmo. Pegar na teta da vaca lá e tirar. Tudo ordenha, né? Tudo ordenha. Então, é uma tecnologia diferente, são recursos diferentes, porque senão ninguém mais fica. Parece que. E hoje, se ficar sem luz, como nós tivemos situações da enchente ali, é o caos, né? Parece um fim do mundo. Agora, tu fala do interior porque tu te criou ali na Forqueta Baixa, que também tem áreas ali que pegam enchente. A área de vocês pegavam enchente, não? Não, graças a Deus, na parte da Forqueta Baixa, onde meus avós moravam, ali só uma parte lá do Potreiro era atingida pelo rio Forqueta. Mas depois ali na Barra mesmo, nas proximidades da Minuano, mesmo agora nessa de 2024, é uma parte já bem mais alta ali, nem... Também não pegou. Teria que subir mais uns 8 a 10 metros para chegar no nível da casa onde era ali. E no interior lá, vocês eram quantos irmãos? Era tu, o pai, a mãe? E mais 2 irmãs eu tenho. 2 irmãs? Eu sou o mais velho dos 3. E só tu de homem da família? Sim, só eu. Ou seja, o trabalho braçal, a maior dificuldade era contigo. Exatamente. Inclusive, depois minhas irmãs já tiveram realidades diferentes, porque até a minha primeira irmã, então essa do meio nascer, eu sou de 85, ela nasceu em 92. E depois foram mais 5 anos, a outra já é de 97. 7 anos, depois mais 5 ainda. E mais 5, exatamente. Então tinha uma grande diferença. Sim, e já é uma criação diferente, com acesso a recursos diferentes. Já teve algumas portas abertas de forma mais fácil, a minha irmã mais nova. Porque teus pais conseguiram abrir as portas para eles terem uma vida melhor. Exato. Ou seja, geração... Eu falo isso com frequência, na própria redação da rádio, e aqui eu já mencionei, de que antigamente era mais difícil, porque não tinha tecnologia, as estradas eram ruins, exato, muitas localidades não tinham energia. Quando tinha energia, ela era muito instável, né? Porque não tinha força, não tinha capacidade. Ou seja, já se evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos, né? Exato. Até eu lembro, minha mãe já é falecida, mas eu lembro que ela contava que na época deles, na casa dos meus avós, eles se criaram num primeiro momento sem energia elétrica. Ela foi chegar lá nos anos 80 e pouco, lá quando começou a aparecer energia ali. Imagina, né? Sem água, né, canalizada, muitas vezes, sem poço, energia, água de poço. E vivia sem geladeira. Sem geladeira. Carneava os porcos, enfim, bicho, daí a carne era conservada dentro de banha. Essa realidade toda, assim, eu sei da história, mas eu venho de uma criação onde, pelo menos, a alimentação ainda eu tenho recordações, assim, de uma rosca feita num forno de barro em cima de uma folha de bananeira, assim, se eu lembro, parece minha boca chega a salivar, assim, de lembrança. Depois de um pão assado no forno, enchia com batata doce, botava o carvão lá para aquela batata doce lá assada dentro do forno. Cara, aquilo ali não tem preço, né? A geração de hoje nem sabe mais o que é, porque é tudo criado à moda micro-ondas e air fryer. É verdade. Agora, então, tu teve o primeiro emprego na construção civil, depois tu passou a fazer o quê? Saindo da construção civil, daí eu tive várias experiências, assim. Daí trabalhei numa distribuidora de bebida, depois fui entregador de jornal ainda na época da obra mesmo ali. Aí eu comecei a entregar o Correio do Povo. Na madrugada eu entreguei o Correio do Povo, assim. Ali foi uma experiência curta ali de 3 meses também. Porque daí eu tinha que colocar minha moto, enfim, daí o salário que pagava não pagava a despesa da manutenção da moto, então não valia a pena, além de ter que estar correndo de madrugada, e daí não valia a pena. Então foram 3 meses, mas foi uma experiência, tudo é válido. E depois então fui para uma distribuidora de bebidas. Da distribuidora de bebidas eu saí e fui trabalhar na Bremil, aí ali foi uma experiência um pouco mais longa, foram 5 anos. Quando eu estava trabalhando na Bremil, aí foi ali que eu comecei também a trabalhar na informática. Eu trabalhava o segundo turno da Bremil, começava às 2 da tarde até às 10 da noite, naquela época, depois modificaram um pouquinho, daí começava 1h20 à tarde, mas foi então das 2 até às 22, e no turno da manhã eu estava ocioso. Então, nos primeiros tempos que eu trabalhei na Bremil, eu ainda fazia bico na construção civil com o mestre de obras que naquela época lá me ensinou todos os macetes e colocou assim, assim, pinguinho no i, um rejunte bem feito, tudo mais. E aí ele me contratava às vezes para fazer acabamento em obra, que ele já tinha terminado, colocado piso e tudo mais, e ele me dava total autonomia de ir lá e fazer rejunte. Então eu trabalhava por hora em algumas épocas ali.
Só que posteriormente então consegui então fazer um curso profissionalizante, não que eu não tivesse o conhecimento, mas para ter um certificado na antiga Microlins, fui fazer um curso lá de montagem e manutenção de computadores. E aí eu consegui uma oportunidade numa loja lá em Arroio do Meio, também na parte da manhã. Por um ano, então, eu trabalhei naquela loja e ainda no segundo turno da Bremilo. Conciliava as duas. E tu fazia o que na loja? Na loja já comecei como técnico, assim, montar computador, trocar fonte. Comecei como trocador de peça. E que mudança, né? Porque antes Exato. eu trabalhava, né? Muitas vezes se sujava, Exato. trabalhava no sol ou no calor sem o ar condicionado. Não tinha. E aí já começou numa loja e mudou o trabalho, mudou o ritmo aí. Exatamente, é uma realidade completamente diferente. Por isso, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. A humildade, independente da riqueza que a gente acumular, a gente não pode esquecer Isso aí, a base. Né? A base, a origem, né? Porque ela é tudo, né? Então ali comecei então como um trocador de peça, quase essa é a palavra, né? Porque daí no início não existia, eu tive que conquistar a confiança do antigo patrão lá, do dono da primeira loja que me deu a oportunidade, para provar, ó, eu também consigo lidar com atendimentos, ir visitar clientes, ir fazer atendimentos fora externos à loja. Então ali foram alguns meses só interno e depois comecei a sair, fazer serviço de campo também, fazer atendimentos. Naquela época ali, a experiência de 80%, 90% praticamente eram usuários domésticos. Era lá da época lá do Orkut, cliente que tinha fazendinha do Orkut lá e tinha que fazer as colheitinhas. Exato. E aí, ali foram evoluindo. Depois disso, então, quando eu saí da Bremilo, fiquei mais 3 anos e pouco ali de turno integral, então trabalhando de CLT lá naquela loja. Saindo de lá, eu vim trabalhar em Lajeado, numa outra loja de informática, onde o foco principal era em empresas. Não que não atendesse o consumidor final, mas assim, o foco principal era o atendimento mais profissional, assim, atender empresas com servidores, parte de rede aí mudou organizada. Já o nível, né, Exatamente. do conhecimento. Né? Precisa ter mais conhecimento, é mais complexo a empresa. Exatamente. Eu tenho uma facilidade em... Eu vendo, eu consigo aprender. Muitas coisas eu acabo pegando assim, só no ver 2, 3 vezes. Praticamente isso. Então, assim, cursos profissionalizantes depois eu acabei não fazendo na área, assim. Aí, até nessa segunda oportunidade, nessa segunda loja, o ex-patrão ele estava querendo investir num treinamento assim mais específico para mim na área dedicada assim, a servidores de empresa. E aí surgiu uma proposta de emprego na Valelog, lá em Arroio do Meio. E aí lá eu era para assumir, então, a parte da infraestrutura, do TI deles lá e complementar lá um auxiliar de faturamento lá no setor do conhecimento, lá, fazer manifesto de carga e tudo mais. Estavam com uma demanda ali. Mas como eles tiveram uma situação, uma experiência negativa um tempo atrás, assim, que deu um BO com um HD, perderam dados, e, enfim, e aí eles cogitaram, então, naquela época, assim, de trazer um TI interno para a empresa. Daí, naquela ocasião, como a gente já atendia eles me fizeram uma proposta se eu aceitava o desafio. Daí, óbvio, né? Movido a um desafio. Aí eu aceitei naquela ocasião. Só que ele também, novamente, uma experiência curta, porque eu queria trabalhar com informática, assim, atender cliente, atender público. Não mesmo, não estagnado ali. Não estagnado. E aí ali, pela questão de política da empresa, eu fiquei meio limitado. Então, certo, eles também, mas aí eu fiquei meio limitado. Por exemplo, o Joel me ligasse ali, eu tô com um problema assim, assim, assado. Eu já vinha colecionando clientes desde a primeira loja, que eles se identificavam comigo, com o meu atendimento, e aí esses clientes começaram a vir buscar o trabalho do Adriano, e não da loja quem o Adriano representava. E aí aquela condição eu apresentei na época que eu trabalhei na Valelog. Daí eu disse assim, eu tenho alguns clientes que eu venho colecionando e eu não vou deixar de atender eles. Até não deixar eles na mão. Né? Não deixar eles na mão. E aí, por exemplo, se o Joel me ligasse no meio do dia, eu preciso de um suporte, alguma coisa, se teu computador não estivesse ligando, eu não ia conseguir te atender. Se ele estivesse ligando e eu pudesse fazer um acesso remoto para ti, fazer alguma coisa de forma remota, eu até conseguia fazer. Só que daí, para eles, já começava a incomodar que
eu atendia o telefone, aí eventualmente aconteceu de um e outro cliente trazer um equipamento e deixar na recepção da empresa, e eles começaram a me chamar a atenção. Dentro da política da empresa deles, eu concordo que eles estavam corretos, Sim. mas para mim a realidade aquilo ali não me representava, não era o que eu queria para mim. E aí deu 6 meses ali de empresa, e aí eu saí, mas eu já vinha ano após ano, toda vez que eu saí de um emprego para outro, eu nunca fiquei ocioso, nunca fiquei 2 semanas parado. Eu não tirava férias até então. Esse luxo eu comecei a me dar agora nos últimos anos. E aí eu, normalmente porque eu já tinha um outro emprego engatilhado, fazia um contraturno em outro trabalho, alguma coisa, então vendia férias, gozava das férias de uma empresa, mas fazendo um trabalho em outra. E aí naquela ocasião ali também, saí. Num dia eu trabalhei na Valelog, meu último dia, no outro dia eu estava empregado numa outra transportadora. E o dono dessa transportadora já me conhecia desde a primeira loja de informática. E ele, naquela ocasião, ele disse assim, um dia tu ainda vai trabalhar para mim. Toda vez que eu atendia na casa dele, que ele tinha um escritório junto na casa, ele dizia assim, um dia tu ainda vai trabalhar para mim. Eu disse, quem sabe, né? Vamos ver, né? Vamos ver. E aí, naquela ocasião lá na Valelog, quando a gente... diga-se, quebrou os pratos. Aí eu falei assim, e aí, aquela proposta que tu me fez um dia, ela tá de pé ainda? Daí ele disse, sim, tá de pé, quando tu começa? Eu disse, amanhã. E aí eu me demiti da Valelog num dia e no dia seguinte eu estava empregado lá. E aí a gente conversou e ele, naquela ocasião, me fez a proposta seguinte, eu preciso que tu trabalhe para mim fazendo tal e tal serviço, mas eu não vou te cobrar... cartão ponto, horário aqui, é meio flexível, mas tal horário eu preciso que tu esteja, mas se tu tiver que dar uma saída, tu só me sinaliza antes. Cara, parecia bom demais para ser verdade. Então, a partir dali começou a surgir um padrinho, digamos assim, que me deu uma oportunidade muito grande de crescimento e desenvolver a tradição digital. E aí eu fiquei trabalhando um mês ali com ele, e aí eu meio ressabiado, cara, isso não... Tá bom demais? Tá bom demais. Aí eu disse assim, não sei se vai dar certo essa parceria. Aí eu disse, por que tu acha que não vai dar certo? O que eu combinei contigo, tá combinado. É no fio do bigode. Não precisamos ter papel assinado nem nada. É no fio do bigode. E eu também sou dessas criação. O que a gente tem é... O que falou, tá falado. O que falou, tá falado. Prometi, tá prometido e tá valendo. É palavra. E aí ele disse, confia. Vai, tu traz teu serviço aqui junto, eu quero que a tradição ela deslanche também. Em paralelo, tu trabalhando aqui para mim. Foi tão ruim que durou quase 7 anos. Quase 7. Quase 7 anos. Então eu estava trabalhando para ele, fazia parte financeira, administrativa. Ele confiava tanto em mim que ele chegou a fazer uma procuração pública que, na época que ele tinha então caminhões, na sociedade constituída deles, os 2 sócios precisavam assinar uma compra e venda de um veículo. Eu sozinho podia até vender a empresa, se eu quisesse. Transferir para o Joel ali, eu poderia transferir. Tamanha a confiança e o valor da procuração pública. Agora que ele fiquei passou curioso. Qual o nome desse padrinho? Geison Nunes. Geison Nunes. Da Nunes e Filho Transportes. De Arroio do Meio. Ele estava aqui em Lajado, a empresa constituída aqui em Lajado. Ele também é de... A cidade que ele nasceu, não lembro mais, mas o pai dele mora ali na região de Venâncio e ele morou, então, grande parte do tempo em Arroio do Meio, hoje mora em Lajado. E quando eu estava para fechar quase 7 anos de empresa, quase 7 anos de casa ali com ele, ele... Cara, tô de saco cheio disso aqui, vou vender. Vendeu a empresa inteira, 12 caminhões, trabalhando com os funcionários e tudo. Vendeu para uma outra empresa que comprou... Foi curtir a vida. Lá de Paverama, e ele foi curtir a vida. Que legal. Aí a empresa que comprou, então, ela é de Paverama, mas com a sede lá em Teutônia. E eu fiquei mais 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando, indo e vindo todo dia para Teutônia, nessa mesma modalidade. Só que por ser um pouco contramão e meus distante, clientes... Então, era 1 hora na estrada, meia hora para ir, meia hora para voltar. E aí, eu chegava em Teutônia, daí alguém me ligasse de Arroio do Meio. Nossa, daí voltar tudo de novo para ir atender um cliente lá em Arroio do Meio. Então, era ruim, era contramão. E aí, mas assim, foi pela segurança financeira por um tempo, mas daí eu pensei, cara, a tradição ela tem que surgir, ela tem que evoluir. E aí eu comecei a priorizar, então, a tradição digital.
Aí fazem 3 anos, então, que eu saí da empresa lá e comecei a focar só na tradição digital. E hoje, o que faz a tradição digital? Hoje a tradição digital, ela vende, conserta, faz manutenção, assistência, parte de computadores, impressoras, rede, notebooks, no-breaks, estabilizadores, pequenos escritórios assim com servidores toda a área também, de TI. toda a área de TI. E tem crescido muito, né? O TI, porque não tem mais como se viver sem a tecnologia, né? Ditada aí pelos computadores. Não tem mais volta, né? Tu pretende chegar aonde com a tradição? Na verdade, eu estou num processo assim de evolução e acordando para uma nova realidade. Opa! Isso lá atrás, quando estava na CLT, deixando a tradição sempre como um segundo plano, sempre aquele extra ali. Aí eu sempre dizia, eu nunca vou querer chegar a ter, sei lá, 2, 3, 5, 10 funcionários. Hoje eu ainda não penso em ter 5, 10 funcionários. É a dor de cabeça do cão administrar gente. É mais fácil lidar com o computador do que com o ser humano. É o que todos dizem. Exato. A máquina vai fazer o que ela está programada para fazer. Se ela não estiver fazendo, tem algum componente estragado que vamos identificar qual é que é. Mas o ser humano depende do dia e o humor, né? Mas assim, hoje o que eu já vejo? Ano após ano, desde 2023, eu venho desenhando uma meta para o ano seguinte. E ano após ano ela vem se cumprindo, ela vem acontecendo. Nos últimos 2 anos eu comecei a investir em capacitação do profissional Adriano. Venho buscando cada vez mais conhecimento na parte eletrônica. Então, hoje a tradição também já está realizando reparo em placa-mãe, onde antes era terceirizado. Trocar um componente, por que o notebook não liga mais? O desktop também. Mas desktop é mais fácil trocar o componente do que no notebook. Então, antes eu terceirizava esse trabalho de consertar, de fazer um reparo na placa-mãe, porque eu não tinha o conhecimento. E aí esse conhecimento nos últimos 2 anos eu estou na busca dele. E já estão aparecendo os resultados. Então, hoje o Adriano já está fazendo reparo de notebook, da placa-mãe de notebook. E, inclusive, agora estou num processo assim, de aperfeiçoamento de técnica e tudo mais. Agora, conforme a gente vai trabalhando mais, vai ganhando experiência e, de pouco em pouco, começando a buscar novos parceiros. Assim, por que não eu fazer o trabalho de forma terceirizada para outras assistências? Em vez de eu ir lá, o Joel é cliente de empresa A, e em vez da empresa A terceirizar, sei lá para Porto Alegre, aqui na nossa região a gente está defasado disso aí. Por que eu não ser o intermediador e ir lá consertar para a empresa A? O Joel não me conhece, talvez. Só que ele confiou numa empresa lá, que ele sempre fez serviço, por que aquela empresa não terceirizar aqui? A empresa delega para ti. Exatamente. O que tu pode fazer antes que tu terceirizava, agora tu mesmo está fazendo. Exatamente. Faz, além de fazer para ti, pode fazer para outros. Porque o conhecimento é o mesmo, né? Exato. O conhecimento. Só daqui a pouco tu vai ter que ter gente, porque tu não vai dar conta de fazer tudo. É aí que eu quero chegar. Então, no ano passado eu determinei que 2026 seria um ano assim do boom. Cuidado com o que você sonha. O universo te entrega. O mês de janeiro, sozinho, eu tive mais atendimentos do que outubro, novembro e dezembro junto. Então, assim, só em janeiro? Só em janeiro. Isso que eu nem sabia que eu queria ir para a praia, minha esposa definiu que eu queria ir para a praia passar o Réveillon na praia. Então, assim, a gente voltou, pensei, nossa, como é que eu vou pagar minhas contas do mês? Como é que eu vou dar o tombo até março? Porque eu tenho tanto de despesa para pagar, vira o ano, é imposto, é disso, daquilo e tudo mais. E aí eu, pensando para onde eu vou correr. E agora eu estou pensando, se continuar mais 1, 2 meses dessa forma, eu já vou ter que pensar em colocar um funcionário. E aí, talvez... Então, como é um círculo vicioso? Até então, eu praticamente não investi em rede social, coisa assim. No ano passado, ali, comecei a movimentar um pouquinho a rede social do Instagram da Tradição Digital. Ainda não tenho condições financeiras hoje de, todo mês, injetar ali um valor significativo ali. Se eu o fizer agora, com o efeito que janeiro me trouxe, eu não tenho
tempo para atender a demanda que vai dar. Porque agora eu já estou começando às vezes 7 da manhã, trabalhando até as 9, 10 da noite. Justamente para dar conta de tudo. Eu pedi isso. Falei que seria um ano de crescimento profissional e prospectar mais clientes, enfim, de crescimento. E então, tome cuidado com o que você sonha. Pode se tornar realidade. Que bom. Então, hoje eu já enxergo assim, a tradição com um funcionário, talvez 2, mais para frente. Óbvio, não vai ser de hoje para amanhã. Eu sempre fui muito seguro no que eu fiz. As minhas decisões, minhas escolhas sempre foram muito baseadas em segurança. E eu não vou botar um profissional lá se não tiver condições de pagar o salário dele. Porém, novamente, é um círculo vicioso. Vou colocar um profissional, eu vou desafogar um pouco. Posso começar a alimentar a rede social, que vai me trazer mais retorno. Pode conseguir mais clientes. Vai trazer mais clientes. Vai estar automaticamente eu vou garantir trabalho, tempo integral para o funcionário. Isso aí. Então, existe sim hoje essa visão de crescimento. Mente aberta para o crescimento. Agora, Adriano, quando tu pensa, né, e a gente começou falando da tua origem, né, uma origem simples de trabalhador, como a grande maioria do Vale do Taquari, e tu olha, hoje tu está num segmento em que muitos nem têm conhecimento, que é da tecnologia, que é da informática, que é de TI. Quando tu olha para trás e vê o Adriano que cresceu aí, o que tu pensa? Me enche de orgulho. Ano após ano é crescimento, é evolução, tanto pessoal quanto profissional, e crescimento. Que bom, né? Ou seja, quem trabalha consegue aquilo que deseja, mais ou menos por aí, né? É por aí. Se trabalhar bastante em qualquer área, tu vai ser bem sucedido. Exatamente. Né? Agora tu tem que procurar muito conhecimento também, né? E esse conhecimento aprofundado, às vezes, é mais difícil de conseguir. Porque não é da região, não é aqui, ou não tem acesso para todo mundo. Às vezes não é barato. Exatamente. Quando, um pouco mais para trás, eu falei que eu não tinha feito outros cursos, até aquele momento, né? Como eu falei, quando eu priorizei a tradição, eu senti essa necessidade, então, de ir atrás. Então, o profissional da tradição, que está à frente da tradição, hoje, como não tenho funcionários, então é só o Adriano, que é o proprietário da tradição, que está ali dando a cara a tapa. Então, hoje, ele sim está em busca de uma construção, assim, de uma evolução e em busca de conhecimento, aprimorar conhecimentos. Ano retrasado, em 2024, eu cheguei a ir para Porto Alegre fazer um curso em eletrônica lá, mas aí eu olhei assim, nossa senhora, que dinheiro desperdiçado. Passei um sábado, um domingo lá dentro de um confinado, numa sala lá, para aprender a usar multímetro, que eu já sabia, que tinha olhado no vídeo de YouTube. Então, assim, hoje tem essa mentalidade também, assim, mente mais aberta para olhar para esse lado. Existe muito conteúdo gratuito e bom na internet, no YouTube, enfim, até o próprio TikTok, às vezes. Eu, no meu celular, não tenho, mas eventualmente aparece algum vídeo patrocinado ali que direciona para o TikTok. Mas do que as pessoas se abastecem hoje? Qual é a área que elas estão se abastecendo? Então, assim, eu não tenho o TikTok porque eu não quero ficar olhando videozinho de dancinha, coisa assim. Eu procuro olhar conteúdo da área da eletrônica. Eu sou ainda das antigas, geração das antigas ali, onde parece que tinha que estar numa sala de aula para aprender. Então, eu fui muito resistente até um certo ponto para assistir um curso EAD. Há 4 anos atrás, voltei a estudar, fiz um curso técnico em administração no Senac. Na verdade, foi para reforçar conteúdo de algo assim que eu já sabia na prática. Eu já estava 7, 8 anos trabalhando em transportadora, toda a área administrativa, mas assim, muita coisa lá, quando eu saí do ensino médio, mudou. Então, vamos ver como é que está hoje. Evoluiu, né? Evoluiu. Então, fiz um curso técnico em administração pelo Senac, 2 anos, foi presencial. No final, ele foi depois da pandemia que começou o curso, ele começou híbrido ali. E aí, no final, eles até queriam que ele fosse para o EAD por completo. E aí eu falei, olha, se ele for para o EAD, eu já cancelo, não quero mais terminar o curso. Não vou terminar o curso, eu quero ele presencial. E, de fato, eu gosto do contato com a pessoa. Interagir, trocar ideia, não só assistir algo e não poder conversar com ninguém. E depois disso... Então, os meus cursos ali de eletrônica agora, os que eu tenho pago, inclusive, que fui atrás, comecei olhando vídeos de YouTube que me trouxeram muito mais clareza e conhecimento do que um curso que eu paguei para estar presencial lá em Porto Alegre.
talvez a escolha do curso lá em Porto Alegre não foi assertiva. E depois disso, então, olhando conteúdo gratuito, me conectei com um profissional que também vende curso online. Comecei a me alimentar daquele curso. Terminei um. Fui lá, comecei a olhar outro profissional. Comecei a seguir vários profissionais da área. Me conectei com outro profissional. Aí ele fez uma semana de lives intensivas que trazia o mesmo conhecimento, mas com uma fala diferente. Então, onde lá no primeiro curso que eu fiz, eu fiquei com dúvidas de como era alguma situação, algo assim assado, a forma didática que o outro professor me trouxe clareza. Comprei mais um curso. Então, agora tô com esse, estou em andamento. E não dá para parar, né? Não dá para parar. Hoje eu tenho essa mentalidade também. Quando lá nos meus 18 anos, 17, eu saí do ensino médio com 17 anos, lá eu tinha pique para estudar, mas a gente não tinha... A prioridade financeira era outra. Daí era constituir capital, ter casa, carro, enfim. Aí era aquela realidade. Então, eu, naquela época, não investi em faculdade. Já a minha irmã mais nova, ela está com 4 graduações já. Ela está fazendo... Já tem uma pós-graduação, inclusive. São 3 graduações e uma pós ela já tem. Então, já foi uma realidade totalmente diferente. Mas ela tem casa hoje própria? Ela não tem. Ela priorizou o estudo. Ela priorizou o estudo. Só que o salário dela é maior do que o meu, até pouco tempo atrás. Tipo, hoje também, a tradição vem numa crescente, então hoje já estou num patamar um pouco melhor também. Não dá para reclamar. Só que, então, assim, precisa investir em conhecimento. Mas também tem a questão da experiência. Às vezes não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Exato. Ao mesmo tempo. Cada um tem que, na verdade, analisar as situações, né? Às vezes o casamento, às vezes uma viagem, às vezes o estudo, abrir a empresa. Então, são tempos diferentes para cada pessoa, né? Exato. Agora, Adriano, tu é casado, né? Com uma arquiteta, é isso? Exato. E qual que é o nome dela? É Daisy Gregório. E não vai vir trabalhar contigo, não? Na realidade, no ano passado, a gente abriu um espaço... Ano passado não, foi 24. Vamos fazer 2 anos agora que a gente tem um espaço compartilhado. Quando... A tradição saiu da garagem, do fundo de quintal, digamos assim. Aí a gente trouxe para um espaço profissional compartilhado. Aí muitos perguntam, e dá certo trabalhar junto? A gente trabalha no mesmo espaço, mas não trabalha junto. Ela, na área dela, ela que precisa estar concentrada. Isso. E tu precisa estar concentrado também no teu trabalho. Exatamente. Compartilha o chimarrão e o café, é isso? Exatamente. Então, e o espaço, enfim. Às vezes a carona. Mas hoje, por exemplo, ela já está lá, foi lá trabalhar hoje de manhã e eu continuo. Eu vim para cá, então... Às vezes nem a carona compartilha. Às vezes nem a carona. Nem o almoço, muitas vezes. Mas na medida do possível, o almoço dá certo. Adriano, quero agradecer muito a tua presença aqui, né? Um cara batalhador, veio de baixo e conseguiu tudo que conseguiu até agora e vai conquistar muito em 2026, né? Daqui para frente, com muito trabalho, né? Com certeza. Não precisa aceitar o primeiro emprego, né? Dá para aceitar o primeiro, foi um trabalho pesado, né? Não foi fácil, andou muito de bicicleta, mas dizer, eu quero chegar em outro lugar. Exato. E aí tem que remangar as mangas e trabalhar isso. Exatamente. É uma jornada. É tudo degrau por degrau. A gente vai se acostumando com um degrau acima e depois mais um acima e mais um acima. A gente tem... Antes você me perguntou sobre prospecção. A gente tem que traçar um sonho. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Hoje eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Isso até pouco tempo atrás era algo que estava meio assim... obscuro. Tô pagando minhas contas, tá sobrando dinheirinho, tá bom. Mas no momento que eu tracei assim um objetivo lá em cima, aí começou a mudar os degraus aqui, o quanto eu tenho que lutar, o quanto eu tenho que tentar evoluir. Então, é isso, mas é uma construção. Obrigado, viu, pela presença aqui. Eu que agradeço. Este é Adriano Teleken, lá de Arroio do Meio, Barra da Forqueta pro mundo, né? Que inclusive tem Instagram. Qual que é o teu Instagram para quem está nos assistindo poder compartilhar e eu dar uma olhada aí no teu serviço? O profissional é o da Tradição Digital e o pessoal é o Adriano Teleken mesmo. Adriano Teleken. Isso aí. Obrigado, Adriano. Bom, compartilhe esse vídeo com as pessoas, assista, comente, né? Mande para quem você acha que pode tirar algum proveito dessa conversa tão inspiradora que tivemos hoje. Agora, quem será que vai estar sentado nessa cadeira semana que vem? Bom, daí tem que acompanhar aqui o Eu Podcast.